Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro do Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulos número 20. Segundo livro do profeta Samuel, capítulos número 20. Quando você achar aí na sua Bíblia, diga bem alto: eu amo a palavra de Deus. Crie o hábito de trazer uma Bíblia para a igreja, ok? É muito bom quando você carrega um livro. É muito bom quando você lê a Bíblia num livro. Pastor, é pecado ler no celular? Claro que não, irmãos. Eu ouço a Bíblia enquanto faço uma caminhada. Eu ouço a Bíblia enquanto lavo uma vasilha, enquanto eu arrumo o cabelo da minha filha. Mas bom mesmo é quando eu assento e leio o livro. Pastor, eu não sei ler. Aí você ouve. Mas tem gente que nunca carrega uma Bíblia, nunca tem um livro na mão. E este livro, ele é muito significativo para nós que somos cristãos. Eu quero compartilhar um assunto hoje que está muito ligado com o que eu tenho dito às quartas-feiras. Se você não pode vir no culto da quarta, é uma reunião tão especial, irmãos. Eu sei que para a maioria das pessoas que congregam aqui, que vêm muito de longe, chegar aqui na quarta com um dia de trânsito é muito complicado. Tem gente que é preguiça mesmo, tem gente que não faz questão, tem gente que é religioso, mas tem gente que consegue, sabia? E esse grupo tem sido muito abençoado aqui às quartas. Eu sempre estou ministrando a palavra. E na última quarta eu falei sobre uma espécie de psicologia inversa daquilo que temos tratado aos domingos, porque aos domingos nós estamos falando sobre Espírito Santo. No mês de Pentecostes nós celebramos a pessoa que é a pessoa mais importante da terra. Uma igreja que não valoriza a presença e a pessoa do Espírito Santo é uma igreja morta. É uma igreja como o vale de ossos secos, de acordo com Ezequiel. Um homem que foi levado pelo Senhor, pelo Espírito. Ele conseguiu ver uma nação inteira como ossos muito secos. Existe uma geração assim, sequíssima. Você lida com pessoas que são sequíssimas. Tem gente que é só seco, mas tem gente que é sequíssimo. Pensa, você tem que tomar tanto cuidado com essas pessoas, como quem caminha sobre ovos. É mais difícil você caminhar com essas pessoas do que pisar em ovos, porque a casca de ovo às vezes é mais forte do que pessoas que são sequíssimas. E existe uma geração de pessoas que são sequíssimas, pessoas que são vazias, sem espírito. E naquela quarta-feira eu pude falar um pouco sobre um espírito que é muito comum nos dias de hoje. Porque se tem um espírito que é santo, tem um espírito que não é santo. Se tem um espírito que é de Deus, tem um espírito que não é de Deus. Se tem um espírito que é de luz, tem um espírito que é de trevas. E muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que vem contra aquilo que você devia ir a favor. Muitas vezes você não presta muita atenção. E na quarta eu falei sobre o espírito de engano. Depois você lê a Bíblia, foi por causa deste espírito que um rei, chamado rei Acabe, morreu. Esse cara foi tomado por um espírito de engano e ele foi para a guerra. Uma palavra enganosa foi liberada sobre a vida dele e ele foi crendo naquilo. Muitos e muitos profetas abriram a sua boca para profetizar engano sobre a vida dele. Ele foi para a guerra, nem estava vestido de rei, a cabeça dele era a cabeça procurada e de repente alguém joga uma flecha para cima, aquela flecha faz curvas e acerta exatamente um homem chamado Acabe, que era um rei, e ele morreu por causa de um espírito de engano. E este espírito é muito presente na nossa sociedade hoje. Este espírito é muito presente nos auditórios hoje. Este espírito se manifesta de muitas formas. Que forma, pastor? O relativismo é muito comum. Pessoas que falam, isso não é bem assim. Não é assim, não é tão assim. Você está um pouco exagerado.
Isso não é tão assim, a igreja não é, a igreja mudou, olha só, antigamente as coisas eram assim. Existe um espírito de engano que engana pessoas, estão levando essas pessoas para a morte, porque elas estão sendo conduzidas por este demônio, por este espírito que vem e ele engana. Não existe Zé Pilintra, Maria Padilha, tranca-rua, só existe o espírito de engano e ponto final. E ele vai fazer qualquer coisa para te enganar. O espírito de engano faz qualquer coisa para te enganar, até se disfarçar de um anjo de luz, até se disfarçar de um bom amigo, até se disfarçar de uma boa amiga. Ele sempre vai trabalhar para te enganar. Muitas vezes ele se disfarça de ego. Muitas vezes você acha que é o seu ego que está atuando ali, mas não é você. É o seu espírito, a sua alma que foi dominada por um demônio, por um espírito de engano. Quantas pessoas chegam frustradas, não com Deus, não com terceiros, mas com elas mesmas, porque elas tinham certeza que estavam tomando a decisão certa, quando elas estavam debaixo de uma influência demoníaca, um espírito de engano. Ele se apresenta de outra forma, muito comum, que é o achismo. Tem gente que acha, eu acho e ponto final, é o que eu acho. Não é o que você acha, é o que a Bíblia diz, é o que está escrito que vale, irmãos. Nós aprendemos na quarta que a única forma que nós temos para combater um espírito chamado espírito de engano é pela palavra de Deus. Se você não tem a palavra, você vai ser enganado. Existem falsos mestres, falsas doutrinas, existe falso tudo, que tudo se converge a um espírito chamado espírito de engano. E ele tem atuado muito nos dias de hoje. Ele ocupa plataformas como esta, ele ocupa a internet, ele ocupa televisão. E você tem que tomar cuidado com este espírito. E a única forma de você vencê-lo é fazendo as pazes com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ninguém que conhece a palavra de Deus, e é o que ela mesma diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A única pessoa que pode te libertar de verdade é a pessoa da palavra, da verdade, que é Jesus. Foi isso que aconteceu. O pastor Silas terminou no texto semana passada da mulher samaritana que deu testemunho, e eu comecei a minha mensagem, que durou 5 minutos, exatamente nesse texto, do que o testemunho dela causou, porque as pessoas vieram a Jesus e eles permaneceram por causa da palavra, não por causa de milagres. As pessoas gostam de ver as coisas, elas gostam de vislumbrar coisas, mas elas não põem no texto ainda não, príncipe, deixa na hora que eu for ler, aí você coloca. As pessoas gostam de ver milagres, mas Jesus não fez nenhum milagre em Samaria, sabia? Nenhum coxo andou, nenhum cego viu, não aconteceu nada, ninguém andou sobre as águas. E eu fiquei pensando depois que eu fui para casa, e se alguém ainda cego, ainda coxo, ainda manco, ainda pobre, dissesse: eu ainda vou seguir Jesus, porque Ele tem uma boa palavra. Já imaginou, irmãos? Que poder! Porque muitos se achegam a Cristo por muitos motivos, missões secretas, intenções secundárias, mas depois que estas intenções, depois que estas orações não são respondidas da forma que você imaginou, você fica frustrado com Deus e você procura uma igreja melhor, que tem um pastor mais poderoso para fazer aquilo que você gostaria, quando na verdade você nunca se apegou à pessoa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então tome cuidado com o espírito do engano, porque num tempo de falar de Espírito Santo, existe um espírito de engano passeando na nossa sociedade. Eu estava assistindo esta semana a conferência do Espírito Santo. Uma das melhores do Brasil acontecem aqui na Lagoinha. Alguns dos melhores preletores vêm ministrar nessa conferência. E eu fiquei vendo como que tinha tantas cadeiras vazias lá. Talvez porque o assunto principal é a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do céu que opera na terra hoje. É a pessoa
que Jesus introduziu ela. É a pessoa que ela batizou Jesus, selou Jesus, ela estava com Jesus na cruz e ela ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. Não existe ninguém mais importante. Seu marido não é mais importante, sua esposa não é mais importante, o presidente da República não é mais importante, o presidente da ONU, ninguém é mais importante do que o Espírito Santo. Eu estava ontem numa conferência e eu disse lá que um dos meus maiores pânicos é o Espírito Santo ser retirado e os cultos continuarem normalmente. Porque tem uma geração que canta sobre glória, mas eles nunca tiveram uma experiência com a glória. Eles nem sabem do que se trata. Tem uma geração que canta sobre a presença, quando na verdade eles estão cantando para receber o presente. E não tem presente sem presença. Você tem que parar de buscar as mãos e buscar o coração de Deus. Existem pessoas que estão sendo enganadas, atraídas pelo presente, e elas vêm e voltam com as mãos vazias, quando podiam vir vazios e voltarem com o coração cheio. Eu clamo a Deus por um auditório, não cheio de pessoas, mas cheio da presença, porque se nós tivermos a presença, irmãos, nós vamos ter tudo que a gente precisa. Se você tiver a presença de Deus, você vai ter tudo que você precisa. Toma cuidado com o espírito de engano, porque você pode estar se enganando. Você pode achar que você é algum crentão, uma crentona, quando na verdade você está longe de Deus. Antes de ler o texto, deixe-me fazer uma oração. Eu sei que alguns já estão chocados, mas se prepara, aperta o cinto aí, que a bomba vai vir agora. Espírito de Deus vivo, fala conosco como nunca antes, em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam prontos para receber a Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, em nome de Jesus, amém. O texto diz assim, segundo o livro de Samuel, capítulo 20, a partir do versículo 1, depois eu vou ler o 2, depois eu vou pular para o 6, depois eu vou pular lá para o 15 ou o 16. Acompanhe comigo a leitura. Lá diz assim, também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Para o versículo 6, que diz assim, disse então Davi a Abissai. Esse cara Abissai, ele é incrível. Depois eu vou falar sobre Abissai. Mas Davi disse para ele, agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. E Davi disse para Abissai assim, olha, Absalão foi uma desgraça, mas esse cara é pior. Absalão foi terrível. E quando a minha filha Olívia faz muita pirraça, eu lembro para ela a história de Absalão, que foi um filho que desonrou o pai, que fez coisas assim, que eu não posso nem contar no público aqui, no púlpito a esta hora, porque esse horário não permite, de tão pesado que é. E lá em Jerusalém tem um cemitério que tem um túmulo dedicado a Absalão, exatamente no lugar onde ele morreu, onde ele bateu com o pescoço numa árvore e caiu duro. E o nosso guia, o Lia, disse que regularmente se vê pais judeus trazendo seus filhos em pânico, porque o castigo deles é, nós vamos visitar o túmulo de Absalão. E os meninos vão em pânico, para que eles vejam o fim de alguém que fez o que Absalão fez. Era terrível, irmãos. Absalão é filho de Davi, um cara assim, com homicídios triplamente qualificados, praticante de todo tipo de orgia que você pode imaginar e de desonra. Mas aqui ele está falando, esse cara, esse homem chamado Seba, ele vai ser pior do que Absalão. Olha que coisa, olha que denúncia que Davi está fazendo aqui. E o texto continua dizendo assim, chame os meus soldados, persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Olha só o pânico de Davi. Acha esse cara logo, porque se a gente deixar, ele vai arrancar a nossa visão. Ele vai arrancar o nosso olho. Esse cara é terrível.
Aí a Bíblia continua dizendo: assim os soldados de Joabe, os guerreiros, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Aí você pula comigo, por gentileza, para o versículo de número 14 em diante. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel Bet-Maca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca. Que cidade com nome esquisito, né? E construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente dizia, peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é este o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. E ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Quarto, eu falei sobre um espírito terrível chamado espírito do engano. Hoje eu quero falar de outro espírito terrível chamado espírito de rebelião, ou espírito da rebelião. Este homem aqui, chamado Seba, a Bíblia dá um caráter para ele de alguém que promovia confusão. Ele é chamado de desordeiro. É alguém que promovia confusão, desordem. Talvez foi nesse cara que um homem chamado Bacunim, muitos anos depois, se inspirou e criou o que nós chamamos de anarquismo. O que é anarquismo, pastor? Anarquismo é o governo sem governo. É o ambiente que cada um vai pela própria cabeça. É a casa que não tem pai, mas o pai não vale nada para os filhos. É a casa que tem mãe, mas os meninos não obedecem à mãe. É o país que tem o chefe, mas o chefe não tem voz nenhuma sobre seus funcionários. É o anarquismo. Isso é tão terrível que não funcionou. Eles mesmos pediram para voltar um sistema de governo tradicional, convencional, que quando não é a monarquia, é uma boa democracia. E este homem aqui, ele é descrito como esse cara terrível, esse que promovia confusão, não na igreja. Eu não estou falando aqui do ambiente de igreja, irmãos, porque você talvez já ouviu falar sobre rebeldia, espírito de rebelião dentro de uma igreja, quando um grupo se levanta e pensa diferente e quer ir embora. Eu não estou falando disso, eu estou falando de desordem social, desordem de uma nação, de uma confusão num país. É um espírito que opera dentro das casas. Obviamente ele se reflete na igreja e obviamente ele se reflete na sociedade, mas é o mesmo espírito que opera nos dias de hoje, é o espírito que operava nesses dias aqui, através deste homem chamado Seba. Eu chamo o espírito de Seba, o espírito que faz com que as pessoas entrem em contenda, em confusão. Que as minorias ganham voz e que faz com que o certo se torne errado e o errado se torne certo. É o que eu sempre digo, é o que vira normal se você vê o poste fazendo xixi no cachorro, e aí do cachorro, se for na associação de proteção dos animais, reclamar: esse poste fez xixi em mim. Ai do poste, ou ai do cachorro. É a geração que os pais não podem mais corrigir os filhos.
Porque os próprios filhos ligam para o conselho tutelar e dizem assim: papai me deu umas palmadas. Esse é o espírito de Seba que sai dizendo: nós não mais nos submeteremos a Davi. E quem é Davi aqui? Davi é o Davi, irmãos. O homem segundo o coração de Deus, de acordo com a Bíblia. Davi aqui é a tipologia de Jesus, de Cristo. Cristos. Eu estou falando do Espírito Santo porque Cristo, eu disse na quarta, Cristo não é nome, Cristo é título. Jesus, ele é Jesus, ou Cristo, só depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Você só é um cristão depois que você recebeu o Espírito Santo, depois que você entregou a vida para Jesus. Cristão significa mini Cristo. E o que é Cristo? Cristo é ungido, Cristo é unção, Cristo é um título para quem é guiado pelo Espírito Santo. Eu disse aqui na quarta-feira que isso deve ser um estilo de vida radical, transformação radical e progressivo. Diga comigo, radical. Diga assim, progressivo. Tem que ser radical, irmãos. É ou não é e ponto final. É o que o Espírito Santo fala e ponto final. Falei aqui dos 3 batismos. Tem o batismo de João Batista, que é o batismo que eu arrependo e eu quero agora mudar de mentalidade. Tem o batismo de Jesus, que agora eu tenho Jesus como Senhor da minha vida e não apenas como Salvador. E tem o batismo do Espírito, que é o batismo que agora você não decide por si só, você tem um domínio próprio. O que é o domínio próprio? Domínio próprio não é a sua alma controlada por você mesmo. Domínio próprio vem da origem dominus, ok? No ano do dominus fulano de tal, no ano do dominus do ciclano. Dônimos é o que dá prefixo para governo. Nós temos domínio do nosso Senhor, nós temos o Espírito Santo e Ele é o nosso domínio próprio. Alguém pode dizer um amém? Amém ou não? Sem Ele você fica desgovernado, irmãos. Uma igreja sem esse domínio, depois que Jesus nasceu, foi declarado abertamente o ano domino, ok? O ano do domínio do nosso Senhor. A partir de lá para cá, para mim, para você, para a igreja, todo ano é ano domino, que é o ano do domínio do nosso Senhor. Eu não vou falar tão longo, eu vou falar o dia. Hoje é um dia domino, hoje é um dia do domínio do nosso Senhor. Esta semana que está começando hoje é uma semana domino, uma semana do domínio do nosso Senhor. É uma semana que o Espírito Santo governa a sua vida e você não vai tomar nenhuma decisão se não for por influência dele. Você não vai fazer absolutamente nada, você não vai falar absolutamente nada, você não vai tomar nenhuma atitude e o fruto dele vai começar a se manifestar na sua vida. Eu falei também na quarta-feira, eu estou fazendo uma recapitulação aqui, uma pequena introdução de 1h50 e a minha mensagem vai durar apenas 10, ok? Fica tranquilo. Mas você precisa entender. Eu falei na quarta-feira aqui que a maior evidência de alguém que tem o Espírito Santo não é o dom, é o fruto. A Bíblia fala de que o que Deus uniu, ninguém pode separar. E uma das coisas que Deus uniu, além de poder e sabedoria, além de palavra e oração, além de fé e obras, Deus uniu fruto e dom. Quando você lê a Bíblia, você descobre isso. Lá fala de sinos e romãs. Romã é o fruto, sino é o que faz barulho. Você já ouviu falar que carroça vazia que faz muito barulho? Quando eu vejo uma pessoa muito barulhenta, eu já fico desconfiado. Porque a questão não está no barulho que você faz, está no fruto que você promove. Tem igrejas que fazem muito barulho, mas as pessoas saem famintas porque não tem fruto. Deixa-me te dar um exemplo prático. Orar em línguas é dom, controlar a língua é fruto. Tem gente que ora em línguas, mas quando morrer vai precisar de 3 caixões só para a língua. Porque a pessoa não tem o fruto do Espírito. Quantos estão comigo? Falam amém. Talvez você vive de sincericídio. Eu falo mesmo. As suas palavras serão usadas a favor ou contra você no dia do juízo final. Aí você vai conhecendo quais são os frutos: domínio próprio, paciência, longanimidade. Aí a pessoa vai começando a perceber que você é um cristão, sem você fazer barulho. Porque muitas vezes o que você fala não pode ser ouvido, porque as suas atitudes falam muito mais alto. Eu falei aqui na quarta-feira ainda sobre a questão da fala.
É um princípio da nossa casa. Você tem que falar baixo, falar pouco e falar devagar. Pega essa chave para você que quer prosperar. Fale baixo, fale pouco e fale devagar. Diga comigo, falar baixo. Diga falar pouco e falar devagar. Por que devagar? Porque quando você fala devagar, você consegue raciocinar. Porque a nossa geração, a boca trabalha muito mais rápido do que o cérebro às vezes. Então fale devagar. Não se precipite quando você for falar, porque não tem como retirar uma palavra. Você pode lançar outra por cima, mas não tem como retirar alguma coisa que você disse. Aí você fala baixo. Por que falar baixo? Porque as pessoas prestam mais atenção. As pessoas param para ouvir quando alguém fala baixo. Hoje eu acordei com a vizinha do apartamento de baixo gritando, fazendo um escândalo. Falei, misericórdia, são 9 horas da madrugada, a dona gritando. Achei que ela estava expulsando um demônio, ela estava expulsando, era o marido dela. Falando alto. E você pode falar pouco. Porque quando você fala pouco, você não gasta as suas palavras de qualquer forma. Isso tudo são evidências de quem tem realmente o Espírito Santo. A igreja deve ser conhecida pelos frutos e não apenas pelos dons. Os dons são fatais, mas o fruto é uma decisão pessoal que nós temos que tomar. E aqui nós temos um homem chamado Seba, que se levanta e diz, eu não aceito mais o governo de Cristo, de Davi, de Jesus. Ele se rebelia contra a figura de Jesus aqui. E é isso que a sociedade faz, irmãos. É isso que nós fazemos muitas vezes. É isso que uma ideologia tenta promover na nossa sociedade, e nós trazemos isso para a igreja, e nós dissipamos isso para todos os lados, e isso começa na televisão, dentro da sua casa, e o feminismo, ele prega muito isso, e o machismo também prega muito isso, e o coronelismo prega muito isso, e o clientelismo prega muito isso, e tudo de ismo que você pensar prega, porque as minorias, elas começam a gritar tão alto, que elas ganham voz, e a maioria começa a se retrair. Era um homem só. Daqui a pouco as 11 tribos estavam seguindo um cara que falou assim, nós não vamos seguir Davi mais, vai todo mundo embora para casa. E todo mundo fez assim, ó, vamos embora para casa. Gente, que doideira que é essa? O que nós estamos fazendo? O que a igreja está fazendo? Qual é o espírito que está governando a igreja? Fique em casa, para de orar, para de ler a Bíblia, assista séries seguidas. Não é apenas só sobre proteção, é sobre silêncio. Eles querem calar a sua voz, por isso o uso de máscaras. Maior hipocrisia do mundo. O estádio do Mineirão estava lotado agora há pouco, está cheio de irmão nosso lá. Daqui a pouco você vai ver as fotos deles. Se Deus quiser, eles postam. E quando o bicho pega, eles vêm no pastor, eles não vão no turco. Eles não vão no Hulk. Milhares e milhares de pessoas idolatrando sem uso de máscara. Mas para você entrar aqui, você sabia que agora você precisa de uma máscara? A questão é para você se calar. Seba conseguiu influenciar uma nação inteira. A Bíblia diz que somente a tribo de Judá, por isso eu gosto dessa tribo, por isso Deus gosta dessa tribo. Judá significa louvor. O Seba está sendo um Judas aqui agora. Toma cuidado para você não confundir Judas com Judá, porque você pode estar num ambiente de Judá com um coração de Judas. Qual que é a diferença, irmãos? Judá e Judas é a mesma palavra, só que um tem a conotação de eu louvo por aquilo que o Senhor está fazendo. Judas é eu louvo por aquilo que eu estou fazendo. Ok? A motivação de Judas é sempre externa, a de Judá é sempre interna. E essa tribo disse aqui, não, eu vou ficar do lado do meu Senhor. Que aqui não se trata de uma pessoa, eu estou falando de uma persona, de Cristo.
de cristão, existe um espírito chamado anticristo. Tem um texto muito claro lá, na terceira carta de João, cadê? 1 João capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz lá, irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 18. Lascívamos se já. Lá diz assim: filhinhos, a esta hora, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram, olha lá, assim como vocês ouviram, ok? É a última hora. Isso é naquela época, irmãos. Para mim agora só falta minutos. Aqui é a última hora. Agora nós já estamos nos últimos segundos, talvez, milésimos. Como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Por isso sabemos que esta é a última hora. Então, filhinhos, fiquem espertos, porque vocês já ouviram falar que o anticristo ia aparecer. Mas agora já tem um monte de anticristo. O que é anticristo? É anti-unção, anti-comportamento do Espírito Santo, é anti-fruto do Espírito Santo, é anti-dom espiritual, é anti uma igreja que tem comportamento que o Espírito Santo incentiva, que o Espírito Santo instrui. É ante um comportamento que uma esposa cristã deve ter com seu marido. É ante um comportamento que um marido cristão deve ter com a sua esposa. E qual é a influência que você tem recebido? A influência do anticristo ou a influência do Cristo? A maioria das pessoas daquela sociedade foram influenciadas por um anticristo, um espírito de rebelião chamado Seba. Isso é triste demais, irmãos. Porque é isso que nós vemos na televisão hoje. É isso que nós vemos nos jornais hoje. É isso que nós temos assistido. Lá no capítulo 4, no versículo 3, ainda desta carta, ele diz assim: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ou seja, existe um monte de espírito por aí. Existe um monte de atitudes por aí que não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo, está no Barreiro, está em Belo Horizonte, está espalhado pelo Brasil, Belo Horizonte, está espalhado por toda a terra. Espírito de anticristo, espírito que por meio dele se manifesta o espírito de engano, e hoje eu estou falando do espírito de rebeldia, que faz com que um filho espanque o pai, que faz com que uma mãe abandone uma filha, um filho, que faz com que uma esposa não entenda seu papel de esposa e um marido não entenda seu papel de marido. E somente a igreja pode resistir a este espírito, irmãos, porque a igreja é a morada do Espírito Santo. Diga comigo assim: eu sou templo do Espírito Santo. Presta atenção no que eu estou te falando aqui, querido. Larga seu celular, por favor. Em nome de Jesus, larga seu celular. Não precisa de anotar agora. Porque muitas vezes o diabo rouba a semente assim, com bobeira. E tem um espírito aqui querendo roubar essa palavra do seu coração. Eu estou falando de um espírito de rebelião, de rebeldia, de confusão, que tem invadido as nossas famílias e a nossa sociedade, que tem invadido centros comerciais, que tem invadido centros administrativos como Brasília. Isso é muito perigoso, irmãos, e somente a igreja pode enfrentar e vencer este espírito. O apóstolo Paulo alertava Timóteo sobre isso, lá na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, talvez você não esteja acostumado a folhear tanto a sua Bíblia, cria esse hábito. A gente está jogando aqui, mas é bom você abrir a sua Bíblia, para ela abrir você. Mas em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, aqui tem o perfil, o padrão, do que este espírito de Seba promove nas pessoas. Aqui tem o caráter das pessoas que são resultados deste espírito demoníaco chamado espírito de Seba. Espírito de rebelião, de rebeldia, de confusão, de desordem. Aí estas pessoas são que perfil, que tipo?
o que está no status dela? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Quem são ímpios? Eu quero dar uma pausa aqui. Tem pecador, tem ímpio e tem o salvo. Pecador é quem está lá fora, irmãos. O salvo é quem está aqui dentro. O ímpio é quem está aqui dentro, mas na verdade está lá fora. Está aqui dentro disfarçado. Esses que são os ímpios. O maior problema da nossa realidade nos dias de hoje não são os pecadores. A questão são os ímpios, que frequentam os auditórios, vestem roupa de crente, usam capa de crente, mas na verdade eles não foram libertos ainda pela verdade. Eles são dominados por um espírito de engano, eles são dominados por um espírito de rebelião, eles são dominados por um espírito de Jezabel, de manipulação, espírito de Nabucodonosor, que traz idolatria para os nossos ambientes. Eles são dominados por espírito de Herodes, que quer matar o princípio, o começo, as crianças, querem matar o que é novo. Eles são espíritos que muitas vezes nós não prestamos atenção neles, mas eles estão por aí. E eles fazem com que essas pessoas se comportem assim, ímpios, sem amor pela família. Olha o que nós vemos hoje. Pessoas que não têm amor pela família, são irreconciliáveis. Eles são caluniadores, sem domínio próprio. Eles são cruéis. Tem gente que é cruel. Por que essas pessoas são cruéis? Por que essas pessoas são tão cruéis? O que faz uma filha entrar dentro de casa enquanto os pais estão dormindo? Os pais que chamavam ela de meu neném, que deram para ela a melhor educação, as melhores viagens, e ela conhece um Seba, alguém com espírito de engano, e fala para ela, mata seus pais, e ela vai lá e abre a porta, e o Seba vem, e ele pega um taco de beisebol, e ele arrebenta com a cabeça dos pais, e ela assiste aquilo, e no dia seguinte ela chora no velório dos pais, como se nada estivesse acontecendo, porque é essa raça aqui, que é fruto de uma geração dominada por um espírito de rebeldia e rebelião. Que palavra pesada para um domingo à noite, hein, irmãos? Mas eu preciso denunciar esse espírito para que nós possamos vencê-lo. A igreja pode vencê-lo, porque nós temos o Espírito Santo. Eu estou falando aqui para pessoas que têm poder para vencer este demônio, porque a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Aponta para 3 pessoas e diga assim, você é a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Você tem um Espírito Santo, então Deus tem uma expectativa de que nós vençamos essa batalha, em nome de Jesus, mas você tem que saber do que está acontecendo. Aí continua o texto lá do apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, abre seu olho, Timóteo, porque esse pessoal, eles não têm domínio próprio, eles são cruéis, eles são inimigos do bem, tudo que é certo eles querem fazer errado, eles são traidores, eles são precipitados, eles são soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, eles têm aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele termina dizendo assim, afaste-se destes também. Sai fora desse pessoal, porque esse pessoal vai te levar para a boca da onça. E nós, como igreja, podemos resolver essa questão. Depois dessa pequena introdução, eu vou terminar a minha mensagem com os meus 5 minutos que eu disse. O que aconteceu no texto? A Bíblia diz que Seba saiu, disseminando aquele coração rebelde, dizendo, nós não temos que nos submeter a Davi mais. Nós não temos que participar desta herança mais. A maioria das pessoas, eu falei disso quando falei sobre se você é carnal ou espiritual, usando a figura de Ló, vai com as outras. A Maria vai com as outras. Porque Ló, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e Ló foi com ele. Quem mandou Ló ir, irmão? Quem mandou esse pessoal todo ir? Seba tinha uma ira, tinha um desgosto pessoal no coração dele. Daqui a pouco você vê um cara chamado, esqueci o nome do avô de Betseba lá, quem sabe aí, me fala aí, você também não sabe não, né? Aitofel é o nome, obrigado por ter me lembrado, Aitofel, obrigado, viu, príncipe, ele me lembrou. O Aitofel é outro, que se levanta, mas ele tinha uma questão pessoal. Tem gente que faz a experiência virar doutrina, irmão.
E ele faz essa doutrina ser traficada por aí. A frustração dele vira produto de tráfico. Toma cuidado com pessoas que traficam frustrações, que traficam medo, que traficam problema dos outros, que traficam a mentira sobre pessoas, que traficam fofoca, engano. Toma cuidado com essas pessoas que praticam o tráfico de murmuração, porque estas pessoas foram descritas aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Mas a igreja pode. A igreja, Judá pode. Existe uma tribo, irmãos, que não se desviou. Existe uma igreja que não se desviou. Existe um grupo de pessoas que não se desviou ainda, sabia disso? Existe um grupo de pessoas que falam: Seba, aqui não. Aqui na minha casa não, seu Seba. Aqui na minha empresa não, senhor Seba. Aqui na minha cidade não, Seba. Aqui não, porque aqui tem Espírito Santo. Amém ou não, irmãos? Você é espírito das trevas, você é espírito de engano, você é espírito de medo, mas aqui tem Espírito Santo. Você é espírito imundo, mas aqui tem espírito limpo. Aqui não, violão. Tem uma igreja de Judá, irmãos. Tem uma igreja que se posiciona. Mesmo que toda a sociedade está indo contra aquilo que é certo, tem uma igreja que se levanta e diz: nós estamos a favor. Mesmo que a maioria das pessoas se desviem, existe uma geração, existe uma tribo, chamada tribo de Judá. É incrível, irmãos, o que acontece aqui. Porque aparece uma mulher, lá no versículo 16. No versículo 16, a Bíblia diz que uma mulher, chamou essa mulher de mulher sábia. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, diga a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Uma mulher, toda vez que você vê mulher na Bíblia, é a tipificação da igreja. Amém ou não, irmãos? A noiva. E aqui é sábia. A mulher sábia apareceu aqui de novo. A mulher sábia aqui é a tipologia da igreja. Davi é a tipologia de Cristo. Seba é a tipologia de Satanás. E tem uma nação ali sendo manipulada. Mas de repente Seba chega na última cidade e a turma chega lá e cerca a cidade. E eles vão começar a bombardear. Os mísseis estão todos a posto. Está todo mundo pronto para invadir. Colocaram lá a rampa de acesso. Eles iam entrar para arrebentar. Porque Davi falou: pega esse cara, senão esse cara vai acabar com a gente. Esse cara é terrível. Esse demônio é terrível. Aniquila ele, senão ele vai aniquilar a gente. Aí de repente uma mulher sábia vem e ela começa a interceder. Fala comigo: intercessão. A primeira chave que nós aprendemos com esse texto, você pode ir na sua casa depois, para vencermos este espírito de rebeldia, de rebelião, de confusão, de contenda, de dissensão, é intercessão. Nós precisamos voltar para o lugar da intercessão, irmãos. Nós precisamos de voltar a orar mais. Tem uma igreja que não ora. Você já orou hoje? Quanto tempo de oração você teve hoje? Eu disse intercessão. Nós precisamos de nos levantar e interceder pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Está na hora de parar de reclamar, está na hora de parar de murmurar, está na hora de nós voltarmos a interceder. Tem um texto em Ezequiel capítulo 22 que me deixa triste, irmãos. Olha o que diz lá. Ezequiel capítulo de número 22, versículo 27 ao 30. Seus oficiais são como lobos que despedaçam suas presas. Isso é Deus falando. Derramam sangue, matam gente para obter ganhos injustos. Para aqui. Volta lá, por favor, príncipe. Sabe quem são estes? Pessoas que são facilmente corrompidas. Será que o Brasil ainda é um país corrupto? Será que Brasília é um distrito corrupto? Será que as nossas famílias são um distrito corrupto? Eu já contei para vocês aqui, irmãos. Um dia uma irmã pediu a oportunidade para dar um testemunho. Eu estava visitando aquela igreja, eu falei: interessante, porque se a pessoa quer dar um testemunho, eu quero saber que testemunho é esse antes. E a irmã subiu lá e falou assim: irmãos, pela graça de Deus, aleluia, não tinha jeito mais, a Urbel não tinha mais vagas para eu ganhar o meu apartamento, mas eu e meu marido, nós invadimos um terreno
E para a glória de Deus, nós conseguimos convencer a Urbel, arrumamos documento, arrumamos tudo, aleluia. Ou seja, ela disse assim, pela corrupção, aleluia, pelo engano, pela desonestidade, hoje eu tenho a minha casa própria. Aí no final eu pensei assim, eu vou falar para ela tem a casa própria aqui, porque lá ela perdeu. Tem gente que mata para obter ganho injusto, irmão. Olha lá o que diz o versículo seguinte. Lá diz assim: seus profetas disfarçam estes feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Eis que te digo, eis que falo contigo. Eu vi agora. E tem gente, irmãos, que cai nessa daí, ó. Eu não conheço nenhum, mas você deve conhecer algum profeta que engana, que tem visão falsa, que faz adivinhação mentirosa. E eles dizem, assim diz o soberano, quando o Senhor não falou nada. Está vendo o que Seba promove? Está vendo o que a falta de intercessão promove? Aí o texto continua dizendo, por favor, versículo 29, o povo da terra pratica extorsão, comete roubos, oprime os pobres, irmãos. Tem gente que usa o pobre para lucrar em cima do pobre. Você não sabe disso, mas teve uma crise de água aí recentemente, quando uma barragem estourou, ficou sem água. O povo que vendia água começou a vender água 5, 6 vezes mais caro do que a água custava. Que país é esse, irmão? Isso é tudo filho de Seba, cruza com Jezabel e não sei mais quem. O gás está de greve, o caminhão parou, não está entregando gás, o gás já estava caro. Aí o gás passou a custar 200, 300 reais. Faz um fogão de lenha e joga esse povo que vende gás na fornalha. Lá diz assim, necessitados e maltratados, os estrangeiros, negando-lhes justiça. Nossa igreja apoia uma família, pelo menos, de haitianos que moram aqui na nossa cidade. A gente faz muita coisa que a gente não posta, viu, irmão? Um dia você vai chegar no céu e alguém vai falar assim, muito obrigado. A gente não faz propaganda com a dor de ninguém. A gente não faz selfie com dor e desgraça de ninguém. Mas eu conheço pessoas que abusam dos venezuelanos que fugiram de uma ditadura. Tem um grupo bem aqui pertinho de nós. Eles não deixam a gente chegar perto deles. A gente só não pode chegar perto deles. Porque esse pessoal dá lucro para alguém, irmãos. Se a gente quiser servi-los, a gente não pode. Tem um monte de protocolo. Sabe o que é isso? São pessoas que usufruem da miséria e da pobreza de outras pessoas para lucrar em cima. E o texto diz, negando-lhes justiça. O último versículo lá diz assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deixa esse versículo na tela, por gentileza. Este é o contexto do texto que nós lemos ali, praticamente. Está lá em Ezequiel, mas é basicamente o mesmo cenário. É idêntico. Deus ia fazer juízo sobre aquela terra, ia acabar com todo mundo. Aquele soldado ia entrar lá, ia arrebentar com todo mundo por causa de uma pessoa, mas de repente uma mulher veio e intercedeu. E aqui a oração de Deus é, eu queria alguém que se pusesse na brecha, diante de mim em favor dessa terra, dessa família, dessa igreja, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. A mão de Deus está vindo assim com força em cima de algumas famílias, de algumas cidades, e tem um monte de gente, tira o pé do chão, fazendo reunião, congresso, conferência, e fazendo foto, e tirando selfie, e celebrando, e casando, e se dando em casamento, e Deus dizendo assim, a terra está acabando, o diabo está reinando, e eu procurei uma pessoa só, que pelo menos uma oração fizesse, para que a terra não fosse destruída, para que aquele casamento, aquela família não acabasse, aquela empresa, mas eu não achei ninguém.
Será que você não pode se transformar num intercessor hoje? Uma senhora sábia, a igreja, irmãos. Foi uma mulher que apareceu de cima do muro e falou assim: para, tipo João Kleber, né? Para. Chama ele para mim aí. Aí chamou o moço. Ela falou: você que é o Joabe? Ele falou: sou eu mesmo. Ela falou assim: posso dar uma palavrinha? Posso conversar com você um minutinho? Só um minutinho. E ela intercedeu. Está na hora de nós voltarmos para a intercessão, irmãos. Porque só assim vamos vencer o espírito de rebelião. Então, na hora de você voltar, nós temos uma sala aqui na igreja, que muitas vezes você ainda está arrumando lá, na sua casa, e já tem gente orando nela aqui. Eu desafio você, próximo domingo, em vez de você chegar às 6h10, chega 10:06. Pergunta lá na recepção assim: onde é a sala de intercessão? Vai lá, ajoelha, só você. Ninguém vai te incomodar. Pastor, eu não quero ir lá. Chega aqui mais cedo, ora aqui. Interceda. Porque tem uma nação precisando de intercessão. Tem uma nação, tem uma cidade, tem uma família precisando de alguém que se coloque na brecha. Tem alguém comigo aqui ainda? Diga amém. E essa senhora fez isso, essa mulher sábia que representa a igreja fez exatamente isso. E em seguida, no versículo 18, nós achamos que a igreja, esta mulher, também deve ser reconhecida como um lugar de conselho e sabedoria. Fala comigo: conselho e sabedoria. Conselho não é opinião, irmãos. Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de conselho, com base na palavra de Deus, está escrito. Essa mulher disse, lá no versículo 18 assim: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós temos que ser um ambiente de conselho, irmãos. Um ambiente que as pessoas vão olhar e falar assim: não, vamos olhar para a igreja para ver qual que é o padrão. Vamos olhar para a igreja para saber qual que é o padrão, qual que é o critério, qual que é o princípio. Quem são os seus heróis? Quem são as pessoas que aparecem no seu feed quando você abre seu Instagram? Tem gente que segue gente que prega contra aquilo que você acredita. Eu fiquei pensando, eu vou ter que falar aqui, irmãos, depois corta para mim, por favor. Como que deve ter sido triste para a nossa querida irmã, como é que ela chama? Estou sentindo minha força. A Bruna Carla. Toda vez que eu escuto a Bruna Carla, me dá uma tristeza, sabe? Eu fico assim, que irmã de Deus, né? E essa semana ela falou um trem lá que é princípio, é conselho, é Bíblia. O povo endoidou com ela. Porque hoje o errado é que é certo, o certo é que é errado. E ai de você se falar aquilo que é princípio. A Bíblia é um livro de princípio, irmão. Ponto final. Não é o que eu acho, é o que está escrito. Aí eu fiquei pensando assim, gente, essa menina Bruna Carla deve estar assim, sem dormir. Porque saiu uma matéria assim: Anitta deixa de seguir Bruna Carla após manifestação de opinião. Eu falei assim: quem? Não conheço, não sigo, não sei quem que é. Aquilo ali, irmãos, precisa de Jesus, amém ou não? Precisa de conhecer Jesus. Mas você acha que a Bruna Carla, nossa irmã em Cristo, não assumiu esse papel de, olha, o conselho é este, como Salomão disse, lá no final da sua vida, nas suas últimas escritas, ele disse assim: de tudo que eu falei, o resumo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é um dever de todos os homens. Ponto final. Ponto final. E ponto final. Josué levanta diante daquela multidão e diz: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E ponto final. Já contei para vocês aqui, papai um dia chegou lá em casa e falou: agora todo mundo aqui é crente. E ponto final. Acabou, irmãos, não tem conversa.
A igreja tem que ser um lugar que as pessoas procuram conselho. Quando as pessoas me buscam, falam, pastor, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma orientação. Muitas vezes um momento de mensagem como essa é o que precisa para você tomar uma boa decisão na sua vida. É o que precisa para você tomar uma boa direção a partir de ouvir uma ministração como essa. Às vezes você lê um versículo na Bíblia e ele já te dá aquela direção assim própria para aquilo que você precisa. Mas tem muita gente, irmãos, que segue aquilo que os blogueiros falam, aquilo que a moda dita, aquilo que o Big Brother falou, é aquilo que está na moda, é aquilo que bomba, e tem muita gente que não tem esse conselho, quando a igreja deve ser este ambiente de conselho e de princípios e de sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Ninguém pode comprar sabedoria. Conhecimento você compra, mas a sabedoria é algo que é dado pelo Espírito Santo. Você pode pôr a mão na sua cabeça? Diga assim, Espírito Santo, me dê sabedoria, em nome de Jesus. Diga assim, existem perguntas. Diga assim, existem perguntas que vão além do conhecimento humano, mas não existe nenhuma pergunta que o Senhor não possa responder. Diga assim, me dê sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi isso que essa dona aqui falou, irmão. Ela falou assim, peraí, tem sabedoria aqui. Não é assim que a gente fazia antes, vamos fazer assim agora. Não era assim que funcionava. Era assim que criava filho, vamos continuar assim. Era assim que namorava, era assim que o marido tratava a esposa. Vamos seguir assim, era assim que funcionava. Eu não estou falando de tradicionalismo, irmão, eu estou falando de princípio. Eu não estou falando de costume e use, eu estou falando de doutrina bíblica, doutrina cristã, não estou falando de roupa, de vestimento, se é o certo, é errado, tatuagem, não estou falando dessas bobagens, eu estou falando daquilo que é princípio bíblico, que nós nunca podemos deixar de ser referência de. Mas hoje você não sabe se é uma igreja ou se é um clube mais, se é um clube social, se é um evento, o que é aquilo, se é um culto, se é uma palestra, se é um workshop, se é um show, se é um desfile de moda, se é um lugar que as pessoas vão para fazer network e achar clientes para comprar o produto a qual elas vendem. Nós temos que voltar a ser um lugar de conselho. Qual foi a última pessoa que te procurou para te pedir um conselho? E dizendo assim, ora comigo sobre este assunto. Porque existe uma geração idiotizada. Esse termo é um pouco pesado, mas a Bíblia chama de tolo. Tolo, idiota, estúpido é a mesma coisa. Não pode chamar de burro, porque o burro é muito inteligente para isso. E minha filha perguntou, por que o burro é burro? Eu falei, ô filho, o burro não é burro, o burro é um dos animais mais inteligentes, sabia? E ela falou, por que a laranja é amarela e o limão é verde? Porque a laranja é laranja, mas o limão tinha que chamar verde, não limão. Eu falei, cala a boca, menina, deixa eu fazer minhas coisas. Cara, que as crianças vêm com as perguntas difíceis, né? É pior do que ser burro, irmãos, é ser tolo. É você não ter conselho. Para quem que você pede conselho quando as coisas não estão indo bem? Acho tão bonito, irmãos, quando alguém me liga e fala assim, ô pastor, a situação é o seguinte, na mesma hora eu começo a falar, Espírito Santo, enche a minha vida. Eu não sou sabão, eu não sei de tudo, eu não tenho todos os conhecimentos reunidos em mim mesmo, mas o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onipotente, o Senhor tem todos os conhecimentos reunidos no Senhor mesmo, e o Senhor pode dar uma boa palavra para essa pessoa. Muitas vezes, irmãos, eu já me surpreendi de conselhos que fluiu a partir de uma visitação, de uma presença do Espírito Santo. Deus vai te usar assim esta semana ainda, em nome de Jesus. Deus vai te usar assim essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus vai te usar assim essa semana. A nossa igreja da Serra tinha uma mulher que trabalhava para o dono do supermercado EPA. Ela só cuidava dos cachorros, eu acho que eram 12. Os cachorros tudo parecendo com esse negócio aqui, ó.
Ela só ficava cuidando dos bichinhos. Coisa mais linda, irmãos. Você não podia espirrar perto do cachorro, não podia pegar no colo, não podia tossir perto. A água deixa de ser água mineral. Era uma loucura. E essa mulher foi para a igreja, e ela começou a congregar lá, e ela começou a falar: pastor, minha patroa chegou um dia perto de mim, desolada, eu comecei a conversar com ela e tal, e ela está muito interessada em ouvir o evangelho, e não sei o quê. Aí um dia essa mulher voltou toda feliz, que essa mulher deu para ela uma oferta que era quase que a metade do salário dela. E ela não sabia por que a mulher estava pagando ela mais. Ela foi, como honesta cristã que é, né? Logicamente, ela foi lá e falou: ô dona, tem dinheiro a mais aqui. Ela falou assim: olha, isso não é dinheiro a mais, isso é um presente que eu estou te dando por causa daquele conselho que você me deu. Uma senhora que supostamente estava na casa de uma multimilionária, cuidando de cachorros, deu um conselho que mudou a vida daquela mulher, a ponto daquela mulher falar: olha, eu reconheço uma unção que está sobre a sua vida. Fala mais. E ela falou: eu aprendi isso tudo com o meu pastor lá na igreja. Vão lá no culto comigo um dia. Ela falou assim: lá no morro eu não vou não. Ela falou: então tá bom. Terceiro, já estou terminando, irmãos, de verdade. Construir um testemunho de paz. A mulher disse assim, lá no versículo 19: nós somos pacíficos e fiéis a Israel. Nós somos pacíficos e fiéis a Israel. Você pode dizer para o seu vizinho assim: a paz do Senhor? Diga: a paz do Senhor. Agora, tem gente que prefere um graça e paz. Diga para o outro assim: graça e paz. Tem gente que só prefere paz. Fala assim: paz. Tem gente que prefere a paz do Senhor Jesus, não é assim? Cada igreja que eu vou, eu tenho que saber. Eu falo assim: aqui vocês cumprimentam como? Porque cada lugar é de um jeito, irmãos. Um dia eu falei assim: graça e paz, família. O pastor falou atrás de mim assim, com um bigodão, sentado num trono. Ele falou assim: aqui é a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu falei: amém. Eu falei: a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Ele disse: amém. E a igreja falou: amém. A questão é que tem gente que só tem paz na boca, não tem paz no coração. Nós temos que ser o povo da paz, irmãos. Nós temos que ser o povo da paz. Jesus disse assim: bem-aventurados são os pacificadores. O ambiente que você chegar tem que ser enchido de paz. O que eu mais amo fazer na minha vida é casa de paz, porque é o que as famílias mais precisam, é de paz. Existe uma guerra acontecendo aí, as pessoas precisam de paz. E nem com seu vizinho crente, religioso igual você diz mais: graça e paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Shalom, Shalom Hashem, Elohim Adonai. Seja lá do jeito que você quiser falar, o importante é você ministrar a paz, mas você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, receba agora em nome de Jesus, porque Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Ele diz lá: não fique preocupado, ok? Crede em Deus. Nós precisamos de voltar a pensar que Deus está trabalhando a nosso favor e nós podemos ficar em paz, irmãos. Mas tem uma geração atribulada, em guerra, e está pronto para a confusão, o espírito do guerreiro. Você diz graça e paz à pessoa: paz nada, aqui é guerra, eu estou na guerra. Que guerra que nada, querido. A Bíblia diz no Salmo 13: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em paz. Você pode respirar fundo. Hoje você vai dormir em paz em nome de Jesus. E amanhã você vai com cara de paz para o seu trabalho em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Como é que seria uma cara de paz, hein? Faz uma cara de paz aí. Deixa eu me ver uma cara de paz. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que chama Maria da Paz. Maria da Paz. Que Deus te abençoe. Seu nome é lindo. Maria da Paz. Porque o que a gente mais vê aí é as Maria e o Zé da guerra. E por fim, olha ela aí, ó. Graça e paz. Ela é uma bênção, irmãos. Deus abençoe, Florzinha. E por fim, ela é porque ela tem um compromisso, tá, irmãos? Ela não está brava comigo, não, fica tranquilo. Eu disse: nossa Deus, a irmã foi embora na hora que o pastor falou dela. Ai, meu Deus. Não, ela tem um compromisso. Fica tranquilo aí, família. Às vezes ela tem que sair, que ela tem um compromisso de trabalho. E por fim, identificar e combater todo e qualquer espírito de rebelião. Fica de pé, por favor, e vamos orar.
Identifique e combata este espírito. Identifique e combata este espírito. Além de você interceder, além de você ser um lugar de conselho e sabedoria, além de você construir um testemunho de paz, vai fazer as pazes logo em nome de Jesus. Você tem que combater, identificar qualquer espírito de rebelião. A mulher falou assim: você vai destruir a gente? Ele falou: não, não é sobre você, é sobre Seba. Deixa a gente entrar aí, a gente pega ele e a gente vai embora. Olha o que a dona falou, irmãos. Que mulher brava, hein? Que mulher destemida, hein? Brave, brava, corajosa. Que igreja corajosa, hein? Que igreja que não tem medo, hein? Que igreja ousada, hein? Hein, irmãos? Que dá em nome de Jesus, antes de um paracetamol, antes de um Dorflex, a gente fala, ser curado em nome de Jesus. Que igreja corajosa, hein? Que fala, levanta e anda. Que fala assim, enxergue novamente. Porque ajudar cego a atravessar a rua é fácil, irmãos. A questão é que, eu falei isso no culto ontem, eu não concordo com as igrejas terem ambiente de acessibilidade. Por quê, pastor? Porque a igreja é um lugar que as pessoas só chegam doentes. Elas têm que ir embora carregando a maca, elas têm que ir embora carregando a muleta, elas têm que ir embora carregando a cadeira de rodas. Mas hoje nós nos acostumamos com um ambiente sem poder. E muitas vezes isso é por causa de um espírito que está dentro da igreja, chamado espírito de rebelião. E essa mulher foi lá, chamou a turma dela, e ela falou, vamos pegar Seba. E ela cortou a cabeça de Seba. E ela jogou a cabeça de Seba lá de cima. E falou, aqui não, Seba. Aqui tem uma igreja que não permite que você entre e domine o nosso espaço. Aqui tem um pai de família. Aqui tem uma liderança. Aqui tem liderança. Aqui tem pessoas que não se submetem ao espírito de Seba, de desordem, de bagunça, de confusão, de black bloc. Nós vamos voltar para a intercessão. Nós vamos voltar para sermos conselheiros. Nós vamos voltar para ser o ambiente que as pessoas vão encontrar a paz. Para de ser chato na internet, crente. Tem gente que é chato demais, irmãos. Tem gente que ficou crente, ficou chato. Para de ser chato. Seja mais legal, seja mais gentil. Deixa o Espírito Santo se revelar através da sua vida com um sorriso. Sabe, seja quem sorri mais no seu trabalho, quem dá a vez para o próximo, seja quem reparta o bis, sabe, tem gente que fala assim, bis não é coisa de repartir, não, mas eu sou crente, eu vou repartir o meu bis com você, porque eu sou crente. Tem que ser crente demais para repartir um bis, né, irmão? Não é uma barra de 1 quilo, tem gente que não quer repartir, tem gente que precisa de conversão, irmão, mas você é da paz, você é o que promove a paz. Você sabe que tem 2 pessoas brigadas, você fala assim, vem cá, igual a mamãe fazia, bate a cabeça dos 2 e fala, fica abraçado aqui até vocês se perdoarem. A gente se perdoava rapidinho, porque a gente não queria ficar abraçado. Lá em casa era assim, irmão, mamãe batia a cabeça de um no outro, falava assim, vocês são irmão? Pá, e a gente ficava zonzo, ela falava, agora abraça. A gente ficava abraçado até o bico ir embora. Porque nós temos que ser uma casa de paz. As pessoas vão entrar aqui porque aqui tem paz, porque aqui tem conselho, porque aqui tem ambiente de segurança. Aqui tem intercessão. Em nome de Jesus. Nos ajude a enfrentar. Se você tiver algum Seba na sua casa, se você vê algum espírito de Seba por aí, corta a cabeça dele em nome de Jesus. Não é literal não, tá, irmão? Senão você chega lá, pega a sogra. Não, não é isso. Se você tem percebido alguma coisa no ambiente de trabalho, perca seu emprego, mas não se renda ao suborno. Perca sua vaga lá, mas não se renda à falcatrua. Porque é isso que Seba faz. Seba corrompe os ambientes. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele restaura os ambientes. Queria que você curvasse sua cabeça.
Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Muitos de nós aqui fomos criados para sermos assim. Indisciplinados, insubordinados ao governo, ao síndico do prédio, aos pais, à mãe, ao irmão mais velho, a qualquer figura de autoridade, Senhor. Principalmente a sua autoridade, Senhor Jesus. Nós queremos essa noite, Pai, nos converter e nos render ao senhorio do Senhor de novo. Deus, quantos crentes, ó Pai, são dominados pelo espírito de Seba, o espírito de rebeldia. Além de não aceitar uma direção do Senhor, um comando do Senhor, eles ainda contaminam um ambiente, uma família. A esposa estraga o marido estraga a mulher estraga os filhos estragam os pais, o líder estraga os liderados estragam o líder, e assim a nossa sociedade vai se decaindo cada vez mais. E do presidente ao líder comunitário, nós precisamos de pessoas que não se inclinem a este espírito de rebeldia, esse espírito, Senhor, que o Senhor alerta Timóteo. Pessoas egoístas, amantes de si mesmas, pessoas, ó Pai, que são arrogantes, pessoas desobedientes, blasfemos, Senhor, pessoas que são presunçosas, irreconciliáveis. Eles até perdoam, mas eles nunca mais querem contato, porque eles são irreconciliáveis. Eles são, Senhor, cruéis. Tem gente que é cruel, Senhor, inimigos do bem, traidores, soberbos e precipitados, amantes do prazeres, mais do que amigos de Deus. Eles ainda têm piedade, Senhor, aparente, mas eles negam o seu poder. Pai, em nome de Jesus, tire esse espírito do nosso meio. Levante aqui, Senhor, intercessores em nome de Jesus. Você que quer ser um intercessor a partir de hoje, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, porque intercessão, irmãos, é uma constante oração. É uma constante oração. Para de criticar e começa a abençoar. Para de falar mal e começa a bendizer. Para de falar mal do governo e começa a abençoar. Para de falar mal do sistema público de segurança e começa a abençoar. Os alunos nas escolas hoje são treinados para desonrar os professores. Os alunos que batem nos professores hoje, irmãos, eu sou de uma época que a gente tomava reguada da professora e a gente tinha até medo da professora. Hoje as professoras que têm medo dos alunos de 6 anos de idade. Nós precisamos de voltar para a intercessão, porque por qualquer coisa hoje as pessoas matam as outras. Por qualquer coisa hoje a amizade vira inimizade, as pessoas viram inimigas umas das outras e saem por aí falando mal, criticando, demonizando. Filhos que não falam com os pais, desonram suas mães. Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, regenera o nosso coração aqui essa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, tira a blasfêmia da nossa boca. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ensine a obedecer os nossos pais. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, dê para os pais sabedoria, como eu tenho orado, mas dê para os filhos, Senhor, discernimento para ouvir e obedecer a voz dos pais. Em nome de Jesus, tira a arrogância. Deus, tira a presunção do nosso meio, do nosso coração, para que possamos ser aquela igreja sábia, que se levanta, intercede, que tem conselho, aquela igreja, Senhor, que tem coragem de se posicionar, aquela igreja também que tem paz para distribuir, a paz, ó Deus, a paz que excede todo o entendimento. Ela é pertinente, inerente a nós que somos os teus filhos, a sua igreja. Então Deus aqui está levantando um grupo, Senhor, de intercessores aqui essa noite, pessoas, ó Pai, que vão interceder. Se você é um deles, levante a sua mão, qualquer uma, discretamente. Eu não estou falando para você fazer um compromisso comigo ou com a igreja, eu estou falando para você fazer um compromisso com Deus. Você tem que voltar, querido, a ser um intercessor, sabe? Tem mulheres aqui que Deus chamou elas especificamente para este ministério, para esta chamada da intercessão. Por causa da intercessão, Josué vencia. Moisés estava lá em cima. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Arão, fazendo favor. Vem cá, corre aqui, Arão e Moisés. Corre aqui, corre, Moisés. Moisés está mais velhinho, está demorando um pouco mais. Arão fica do lado de lá. Presta atenção aqui, irmãos. Você vai entender agora o poder da intercessão. Cadê Josué? Cadê Josué? O Josué sumiu.
Vem cá, Heron, fica aqui, por favor. Você é o Josué, amém, príncipe? Josué está lá dando espadada na guerra. Moisés está lá intercedendo, estende as mãos, Moisés. E enquanto Moisés orava, intercedia, Josué vencia a guerra. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia. É bom demais ser Josué, irmãos, que está lá na frente de batalha. Todo mundo está vendo, cara vitorioso, cara vencedor. Mas na hora que perde, você viu, bem feito, perdeu. Eu não queria estar no seu lugar. É assim, na hora que está ganhando, está todo mundo do seu lado. Na hora que começa a perder, bem feito, deve estar em pecado. Alguma coisa ruim aconteceu. Vamos descobrir já já. Mas o cara estava vencendo porque Moisés estava orando. Moisés estava orando, mas a Bíblia diz que de repente os braços do intercessor começou a se cansar e ele começou a perder a guerra lá, porque ele começou a se cansar aqui. Mas vieram pessoas como Arão e Hur, que intercederam por Moisés, que intercedia por Josué. E na igreja, irmãos, tem Josué, que todo mundo está vendo por aí, arrebentando a boca do balão, canta, chora e anda, chuvia, chupa cana, faz tudo com tuá, toca, prega e dança. Tem gente que é assim, se você deixar, ele prega, toca, dança, a pessoa está dançando com a baqueta na mão, tacando lá e quer pregar também. Tem gente que é assim, eu saí da igreja porque eu não tive oportunidade. Um dia um irmão falou assim, pastor, eu estou indo para outro ministério, porque aqui eu não encontrei muita oportunidade. Eu falei, cara, eu te pedi para fazer 16 casas de paz, você não podia. Eu te dei 4 visitas no hospital para você ir, você não quis ir. Falei, quem que você quer ser? Porque tem Josué, mas tem Moisés também. Mas Moisés sozinho não dá conta, irmãos. Tem que ter o Arão, tem que ter o Hur. Gente anônima, que aparentemente não tem muito valor, não tem muito crédito, não tem muito status, não tem muito seguidor. Mas se não fossem esses caras, aquele cara não teria vencido a guerra. E todo mundo perde a guerra quando aquele cara perde a guerra. A família toda perde a guerra quando o pai perde a guerra. A família toda perde a guerra quando a mãe perde a guerra. A família toda perde a guerra quando um filho entra nas drogas. É assim, irmãos. A sociedade toda sofre quando tem um divórcio. A sociedade toda sofre quando alguém vai preso porque assaltou. A sociedade toda sofre quando alguém cai lá no campo de batalha porque alguém não quis interceder aqui. Existe uma necessidade enorme de nós nos tornarmos intercessores. E se ficar pesado, a gente vai segurar uns aos outros, um vai segurar o outro, e nós vamos continuar intercedendo, enquanto nós não vermos a vitória completa na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Eu não sei o que você tem feito aqui, querido, mas se você quer uma boa coisa para você fazer, se transforme a partir de agora no intercessor. Ore pelo pastor, ore pela música, ore pelas pessoas que servem, ore, comece a orar, fala, Deus abençoe o culto hoje, abençoe. Se você começar a cansar, você vai ver, alguém vai te ajudar, alguém vai colar em você, porque intercessor atrai intercessor, verdade ou não é? Fofoqueiro atrai fofoqueiro, a gente reclamona atrai reclamona, mas o intercessor chamado Moisés, ele atraiu 2 intercessores, um chamado Arão, outro chamado Hur, e o Josué atraiu um monte de guerreiro lá, e todos venceram, porque cada um fez o seu papel. É isso que eu quero desafiar você aqui essa noite. Não deixe o espírito de Seba te enganar, te tirar a sua sobriedade cristã, tirar de quem você foi chamado para ser no Espírito Santo, porque eu tenho certeza, irmãos, que os próximos dias Deus vai te usar de forma sobrenatural e você vai vencer essa batalha, a batalha que você talvez esteja lutando e ninguém nem sabe. Tem intercessores se levantando aqui exatamente agora. Você que vai ser intercessor já é. Levante a mão um pouco mais alto, por favor. Pode fechar os olhos. Apague a luz do teto, por favor, aí, por favor. Você que está conversando aí no fundo, apague a luz aí, por gentileza. Isso, nós estamos orando aqui agora. Conecte-se comigo, por favor. Levante a mão, vamos orar juntos, família. Se conecte, por favor. Talvez isso não seja tão interessante quanto um show. Talvez isso não seja tão atraente quanto um evento, mas aqui nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que por nós e através de nós, em nós, está vencendo um espírito das trevas, um espírito que tem destruído a nossa sociedade, que é o espírito de rebelião, que tem feito famílias acabarem, que tem feito uma sociedade toda se desfarelar. Mas a partir de hoje, nós somos uma igreja de intercessores, uma igreja que é um ambiente de paz, uma igreja que tem conselho e sabedoria, e uma igreja que não tolera o espírito de Seba. Nós cortamos a cabeça mesmo, em nome de
Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, viu, príncipes? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta no nosso meio, Senhor. Levante no nosso meio intercessores, intercessoras, Senhor. Levante no nosso meio, Pai, homens e mulheres que vão fazer diferença, Senhor, na nossa sociedade. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse demônio, Senhor, que este espírito das trevas deceba, Senhor, que esse espírito de rebeldia e rebelião, Pai, que tem invadido a nossa sociedade, Deus, que tem enchido os bairros e as casas, Deus, que tem feito pessoas se levantarem contra aquilo que é comum, aquilo que é correto, aquilo que é lei, Senhor, aquilo que é bom senso. Pai, em nome de Jesus Cristo, este espírito que traz violência para dentro das casas, esse espírito, Senhor, que traz violência, Senhor, para a nossa sociedade, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. O Senhor tem Judá aqui, Pai, o Senhor tem Judá aqui nesta igreja, o Senhor tem Judá aqui neste auditório. Estende as mãos em direção a alguma parte da cidade, para a sua casa que seja, para qualquer ambiente, estende as mãos. Nós estamos aqui como igreja, irmãos, como aquela mulher sábia que apareceu lá e falou assim: ô moço, peraí, eu quero interceder, eu quero livrar a minha cidade, a minha casa do juízo, eu quero livrar a minha cidade, a minha igreja do juízo, eu quero desviar, porque todo mundo ia sofrer lá, todo mundo ia pagar por causa de um espírito, irmãos, mas nós não aceitamos isso em nome de Jesus, nós não aceitamos isso. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito até transbordar. Visita, Senhor, o lado norte da nossa cidade, o lado sul, Senhor. Deus, visita, Senhor, o centro-oeste, Senhor. Deus, o sudeste, o nordeste, Pai, da nossa cidade. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, visita, Pai, cada parte do Teu corpo que se reúne em diversos lugares aqui em Belo Horizonte agora. Deus, visita a Igreja Batista da Lagoinha, a Igreja Batista Central, a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, Senhor. Deus, a Filadélfia, Pai, a Nazareno, Senhor, seja o nome que for, Pai, são o Teu povo reunido, Senhor. Entra lá agora, Senhor, com o Teu anjo, Pai, traz discernimento, Senhor, traz, Senhor, revelação. Entra em cada lar agora, Senhor, que quando essa pessoa voltar para casa, ela não encontre lá mais o espírito de Seba, o espírito de confusão, o espírito de dissensão, o espírito que desconstrói aquilo que o Senhor construiu, o espírito que tira Davi do trono, o espírito que tira o Senhor do trono, Pai. Não se trata de pessoas, não se trata de homens, não se trata, Senhor, do presidente da República, não se trata do nosso pastor, do nosso patrão, do esposo, Senhor, da esposa. Se trata do governo e do senhorio do Senhor, Pai. E nós vamos declarar, Senhor, que o Senhor reina, e o Senhor reina, e o Senhor reina, em nome de Jesus. Daniel, me ajuda aqui, príncipe, por favor. DG, me ajuda aqui. O Senhor reina em nome de Jesus. O Senhor reina em nome de Jesus. O Senhor reina em nome de Jesus. Isso, diga que o Senhor reina na sua casa. Diga que o Senhor reina na rua que você mora. Diga que o Senhor reina aqui no Barreiro. Diga que o Senhor reina no Brasil. É o Senhor que reina. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o STF. É o Senhor que reina. O Senhor reina para todo sempre. Na nossa casa, na nossa família. Nesta igreja não é sobre o Paulo, é sobre Jesus, é sobre o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, é sobre Jesus. Aleluia. Procura, por favor, lá, Wesley, a música que chama Reina Hoje, Os Reis da Terra. É uma canção antiga que nós cantávamos. Duvido que você sabe ela, Leine. Você não sabe, não. É isso, a gente canta no 3x4 mesmo. Tipo isso aí. Vamos ensinar o coro para a igreja? Vamos ensinar o coro? Então canta aí. Olha como é o coro da música até eles acharem a letra. Reina hoje. Reina hoje, reina hoje, de mãos levantadas entre nós, Senhor. Mais uma vez. Reina hoje, reina hoje entre nós.
vez o coro, vamos lá, vamos ver a reina igreja. hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Agora vamos lá, o início. Os reis da terra se prostrarão Faz no ar. diante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti Confessarão. e confessarão o teu poder, Senhor, o teu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje. Diga não apenas em palavras, reina hoje, não apenas em palavras, reina hoje. Diga reina hoje e reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor, reina hoje e reina hoje, reina hoje entre nós, Diga mais uma vez, reina hoje e reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Amém, amém. Segura aí. Quantos podem cantar essa música mais uma vez agora, sem precisar tanto ler a letra? Porque muitas vezes nós nos conectamos tanto com aquilo que está escrito e nós esquecemos de proclamar de verdade aquilo que nós devemos proclamar. A Bíblia diz que os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder. Não existe ninguém, irmãos, que pode pedir um impeachment de Deus, porque ninguém estava lá para votar e colocá-lo no trono, porque antes de tudo era Deus já. Amém ou não, irmãos? Seba não é ninguém perto de Deus. O espírito de rebeldia e rebelião não é absolutamente ninguém perto de Deus. O que nós precisamos como igreja é nos posicionarmos como intercessores, como conselheiros, como pessoas de paz e como pessoas que identificam um espírito e aniquila ele. Então eu queria que você cantasse mais uma vez. Vamos cantar de verdade. Tira o som da sua boca. Quando você canta, você faz mais do que espantar os males. Você libera decretos. Eu queria ouvir a voz da igreja. Amém, Daniel? Vamos a banda baixinho e nós ouvirmos a voz da igreja. Vamos lá? Todo mundo junto? Os reis da terra se prostrarão diante a ti, Senhor. Os poderosos e os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Diga não apenas de palavras, reina hoje. Diga isso. Não apenas de palavras, reina
Levante sua voz e diz: reina hoje. De palavras, não apenas de palavras, reina hoje. Aumente a sua voz um pouco e cante. Não apenas em palavras, reina hoje. Diga mais uma vez. Não apenas em palavras, hoje, não apenas em palavras, reina hoje. Diga reina hoje e reina hoje, reina hoje entre nós. Senhor, levante as suas mãos e declare isso, diga: reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Só a igreja declare: reina hoje. Mais uma vez, reina hoje. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai. Deus, nós queremos ir para casa, Senhor, com esse coração de quebrantamento, Pai. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deus, nós queremos ser luz para essa sociedade, que o Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, em nós e através de nós. Reina, Senhor, reina, Pai, sobre nossas emoções, reina sobre nossas vontades, reina sobre a nossa mente, reina, Senhor. Visita cada irmão da nossa igreja, visita, Deus, cada membro desta igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor seja rei, porque nós somos da tribo de Judá, onde tem o Senhor como leão. O Senhor reina para todo o sempre. Nos dá uma semana, Pai, abençoada, em nome de Jesus. Deus, essa pessoa que precisa de um diagnóstico de cura, cura ela agora, Senhor. Deus, essa pessoa que precisa, Pai, de um milagre específico, Deus, libera agora, Senhor, neste ambiente de adoração e quebrantamento, porque nós amamos o Espírito Santo, nós amamos a sua presença, nós amamos o Senhor, nós amamos sentir a sua glória, nós amamos, ó Pai, nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Leva cada pessoa de volta para casa, guardada e protegida pela sua poderosa mão, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu queria te convidar para a gente encerrar com o mais forte e mais bonito aplauso ao único que merece todo louvor, toda honra, toda a glória. Passa na cantina lá. Deus abençoe você, em nome de Jesus.
Aleluia.